Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje vai ser um Aventuras Bibliófilas, é especial um pouco porque nós vamos falar pelo título já deu para perceber, vamos falar de dois autores da atual campanha Mitologia Noturna, uma campanha aí que a gente está trabalhando com dois tradutores pelo menos, né? É um material bem interessante, complexo, bastante complexo, né? As traduções principalmente do inglês, mas do alemão também. As do alemão não foram fáceis, do inglês não estão sendo. E é um material muito singular, né? Então eu vou falar dos autores, que é, no caso, o Georg Heim, né? O autor que vai estar na nossa concertina, né? Dissecação, traduzida pelo Lucas Cartacho, né? Um tradutor do alemão com bastante experiência. E também do Crowley, que é a nossa oferta dos 10 primeiros dias, né? Acaba na semana que vem, do e-book, né? Disponibilizado gratuitamente para os apoiadores. Se a campanha chegar a 100%, ele vai ser disponibilizado inicialmente para os apoiadores dos primeiros 10 dias. Se a campanha chegar a 100% ou perto, não precisa ser exatamente 100%, mas sei lá, 98%, 99%, eu vou disponibilizar aí para todos os apoiadores, independente de quando apoiaram. Né? Pode ser, quem sabe, que tenha mais algum e-book no meio do caminho, vamos ver. Bom, então vamos falar um pouco do... vamos começar com o Heim, né? O Georg Heim. O expressionismo, primeiro é bom situar um pouco o expressionismo, vou ter que fazer o mesmo com o ocultismo, o tipo de ocultismo do Aleister Crowley, né? O expressionismo é uma vanguarda muito interessante, né? Ele foi, digamos assim, uma das primeiras vanguardas a explodir, né? Como o próprio impressionismo, né? No cenário artístico europeu. De uma forma interessante, essa explosão se deu em termos literários dramáticos, né? A gente vai ver aqui que o teatro tem uma posição importantíssima no expressionismo e alguns dramaturgos naturalistas foram aos poucos migrando para o expressionismo, né? Também vamos falar quem, né? Que é um autor importantíssimo. E é curioso que quando chegou às vésperas, não era ainda a Primeira Guerra, era nas vésperas da Primeira Guerra, o expressionismo já foi considerado meio que liquidado, né? Porque vários autores já tinham morrido, o próprio Heim morreu antes da Primeira Guerra de um acidente de férias, um acidente de esqui. E é muito curioso porque alguns grupos e alguns autores ligados, por exemplo, ao naturalismo mesmo, ou ao decadentismo, simbolismo, como é o caso do Stefan Georg, eles continuavam ativos e eles viveram muito mais tempo. Eles chegaram perto da Segunda Guerra Mundial, no caso do Stefan Georg, ele morreu um pouco antes, né? E fazendo uma poesia simbolista, densa, né? Extremamente hermética e tudo mais, que é o estilo do Georg. Então é interessante que na Alemanha a vanguarda ela teve ondas. O expressionismo foi a onda mais frágil, ela já arrebentou, digamos assim, a arrebentação dela foi cedo. E logo surgiram outras vanguardas, o dadaísmo, bem durante a guerra, depois ele também logo se esgotou, depois a nova objetividade. Porque existe uma imagem muito curiosa que nós temos, que é essa imagem do passado, né? Uma imagem alimentada pelos meios de comunicação, enfim, pelo comentário histórico mais, digamos assim, superficial. É muito comum essas imagens, né? Eu brinco quando falo, por exemplo, a imagem que se tem da Comuna de Paris, o grande levante socialista que tomou a cidade de Paris depois da debacle, né, dos exércitos franceses na Guerra Franco-Prussiana de 1871, que levou a Prússia a cercar Paris, né, quase bombardear Paris. Se a gente depender das mídias, assim, do retrato histórico, que é falacioso às vezes, né, sem outras documentações, nós tendemos a achar que aquilo foi grandiosíssimo, né? E não foi uma coisa muito mais simples. As barricadas eram em ruas pequenas e tudo mais, né? Mas voltando à questão do expressionismo, então a Alemanha de Weimar e a Alemanha anterior, né, durante a guerra, no final, né, digamos assim, daquela ideia de império prussiano, do Bismarck e tal,
a Alemanha ela não era densamente expressionista, assim, da mesma forma o cinema. O cinema também seguiu várias tendências. O próprio expressionismo era fragmentado em estilizações, né, digamos assim, individuais, interpretações individuais, né. E a arte expressionista é a mesma coisa, né? Tem artistas expressionistas que seguiram o nazismo e foram rechaçados pelo nazismo, como na pintura Emil Nolde, na literatura Gottfried Benn, não é? Da mesma forma, tem artistas que foram para a Rússia, fugiram para a União Soviética e lá também foram executados, mandados para o Gulag, como o Herwart Walden, né? Walden, que fez a primeira coletânea expressionista de poesia. Ele é organizador. E outros, né? Demonstra que existe uma grande riqueza cultural na Alemanha nesse período de rupturas, e essa riqueza foi esmagada, né? Ela foi reprimida pela força repressiva do Império Prussiano, antes da Primeira Guerra, e depois do final da Primeira Guerra ela foi reprimida pela ascensão de movimentos autoritários, principalmente o nazismo. Né? O Georg Heim, então, ele está nesse caldo, né, caótico do primeiro expressionismo, digamos assim, daquela explosão do expressionismo inicial. O expressionismo ele vai ter muitas subdivisões, como disse, muita estilização. Para vocês terem uma ideia, um autor como o Kafka, ele é considerado expressionista, né? Inclusive, a contemplação tem elementos expressionistas nítidos, né? Então, é um autor muito posterior, né? Começou a escrever praticamente depois da Primeira Guerra e que ainda tinha influência do expressionismo alemão, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, da importância dessa escola e de como na Alemanha as coisas eram um pouco bagunçadas nesse sentido, as fronteiras, né, de gêneros ou de momentos históricos pertencentes a cada uma dessas vanguardas. Existe uma coletânea muito boa, tem alguns poemas do Heim. O Heim foi lançado também por uma editora no Brasil, eu não conhecia a edição. Uma edição, é uma plaquete, muito bonita, aliás, com alguns poemas, uma edição mais nova do Heim que eu vi, fora a nossa, que vai sair ainda, né? É uma edição muito bonita, com alguns poemas do Heim, que tem aqui também, né? Essa coletânea é muito boa, é de João Barrento, ele faz também a tradução, excelente tradutor. Ele traduziu o Paul Celan, né, que é um escritor, eu não lembro se ele foi indicado, quase ganhou o Nobel, enfim. Mas o Paul Celan é um escritor importantíssimo do expressionismo, não do expressionismo, do digamos, do pós-guerra, mas com alguma influência expressionista. E o Barrento ele faz uma interessante divisão. Nem todo mundo concorda, obviamente, nem todo mundo precisa concordar, mas ele faz uma divisão em elementos do expressionismo. Porque se a gente fosse definir o expressionismo, ele é uma espécie de estilização brutal da arte anterior. Então a arte simbolista, ela tinha uma forte tendência subjetiva, a gente sabe bem disso. O expressionismo ele ia mais longe nessa tendência, até um ponto em que a subjetividade se confundia com elementos brutos, digamos, né, do inconsciente, e se aproximava da loucura, do estado de êxtase, né, de civilizações ancestrais e coisa e tal. O expressionismo foi o primeiro a valorizar isso também. A arte produzida em hospícios, a arte ancestral, né, das comunidades ditas primitivas, né, na antropologia da época era. O expressionismo foi o primeiro a valorizar isso. Tanto que o Emil Nolde, se não me engano, ele viajou para agora eu não lembro onde, se é Papua Nova Guiné, esses lugares assim, para conhecer, né? Como outros, né, fizeram o mesmo. Então. E, enfim, por conta desse princípio de estilização, a divisão aqui é em etapas diferentes, né? Então, a primeira estação é o fim do mundo. Elas não ocorrem em tempos diferentes, elas vão ocorrendo meio que ao mesmo tempo e vão se confundindo, não é? Tem uma mais proselitista, Bandeiras ao Vento, tem Eric Miljan, Walter Hasenclever, que eu não me lembro se o Johannes Becher ou Walter Hasenclever virou ministro da cultura da Alemanha Oriental, um desses dois. Mas a segunda estação, que é o Grito, citando mesmo a pintura, né, do Munch, e a primeira estação, que é o fim do mundo, é exatamente no fim do mundo, que é
a alma do expressionismo, digamos assim. Pelo menos o momento heróico do expressionismo. E é na primeira estação do Fim do Mundo que aparece o Georg Heim com O Deus da Cidade, Umbra e Vita e A Casa da Letônia. São poemas absolutamente geniais e apocalípticos, né? E é neles que você entende um pouco essa vontade de transcendência, na verdade uma vontade de mudança do próprio universo que se vive, né? De mudança de cada detalhe da religião, da maneira de compreensão do mundo, né? Algo que não se conecta exatamente com o surrealismo, porque o surrealismo ainda é um pouco, existe um elemento de jogo naquilo tudo, né? Por mais que não seja, né? Tanto que isso gerou as brigas, né? Com o Bataille, com o Keloir, com o Domal, recentemente aí entregue para os apoiadores, né? O Mugler, você vê que aquilo é real, aquilo é mais intenso. O surrealismo tem uma tendência ao jogo. Aqui não também. Aqui é como o Domal, é intenso, né? Vocês vão ver isso no livro, né? Na concertina, né? Do Heim. Eu também tenho poemas do Georg Heim nesta coletânea, Teatro e Política. Na verdade é um poema só, né? É uma coletânea muito bizarra essa da Paz e Terra. Eu não sei se era a ideia era fazer uma apresentação rápida. Eu sei que são peças de teatro, né? Você tem duas do Ernest Toller, que é um desses que virou ministro da Alemanha Oriental. Eu não sei se foi ele. As Massas e o Homem, os Iconoclastas, e uma do Georg Kaiser, que é um dramaturgo importantíssimo dentro do expressionismo, que é o Cidadão de Calais. Tem um outro Kaiser, que é essa daqui, ó. Excelente peça de teatro, né? E aí, como introdução dessas três peças, o que é bizarro, tem algumas epígrafes aqui tiradas de Ernest Toller, né? E tem um poema, bizarríssimo isso, é um poema do O Deus da Cidade, né? Que é um poema exatamente do Heim, que ele aparece até em primeiro lugar na capa, isso é um poema. É muito bizarra essa coletânea da Paz e Terra, do Ulrich Merkel. Né? De novo, eu não sei exatamente o que ele pretendia, se era uma apresentação rápida, ou era fazer uma espécie de introdução usando poema, não entendi muito bem. Mas, enfim, como eu ia dizendo, né? O Heim, ele vai ter essa carreira curta, né? Poucos poemas, poucas histórias, né? Dentro de um quadro do expressionismo que estava em mudança, né? Ele estaria se tornando mais político dali a pouco. E é curioso porque essa fase política é a fase mais fraca, né? O expressionismo ele perde muita força quando ele se torna muito panfletário no sentido muito óbvio, né? Não no sentido interessante do panfleto político, mas no sentido mais óbvio do panfleto meio poético, né? E isso, na verdade, esse enfraquecimento do expressionismo, muitos anos depois, ia ser ali o ponto fulcral do debate a respeito do expressionismo, que deixou ele mais famoso do que propriamente as obras de arte do movimento. Foi o debate envolvendo, de um lado, o Lukács, de outro, uma série de intelectuais de esquerda, né, até o Brecht, e que é a querela, né, em torno do expressionismo, se o expressionismo levaria ao nazismo ou não. Umas ideias absurdas que o Lukács defendia. O Lukács é um grande crítico, mas ele tem uma série de problemas ideológicos muito críticos, né? Ele, evidentemente, não tem nada a ver com o realismo socialista, aquela aberração, né? Realismo heróico socialista, mas ele contribuiu muito para uma falta, digamos assim, de interlocução com a modernidade que os movimentos comunistas ressentem bastante, até hoje, aliás. Então esse é um dos autores, né, Georg Heim. E aí entramos digamos assim, nas mitologias do ocultismo, né, para chegar mais ou menos no material em pontos da tradução, né, do Crowley. Tive que fazer bastante, digamos assim, né,
uma pesquisa bem vasta, né, do período, inclusive aqui, né, esse livro corresponde a um período que o Crowley, a Mulher Escarlate e a Besta, né, que o Crowley montou uma comuna em Cefalù, na Itália, e ele foi expulso da Itália, porque é uma comuna socialista, e por aí vai. Este livro aqui é sensacional, indico para todo mundo, né, que é a Arte e Magia do Caos, do Austin Osman Spare. O Austin Osman Spare era um indivíduo talentosíssimo, de certa forma, muito bem mais até que o próprio Crowley, mas é interessante porque eles transitavam outras margens, né? Tinha um aspecto ritualístico, evidentemente, mas tinha um aspecto estético. E o Crowley, principalmente este livro aqui, The Drug and Other Stories, ele é organizado por William Breeze, mas a introdução é David Tibet, que ele conta um pouco a respeito de algumas questões interessantes do Crowley desde Cambridge, né? Quando ele estudou, quando ele começou a escrever algumas histórias interessantes e enveredar um pouco para o caminho da prosa, né? Da literatura. E é interessante porque foi justamente nesse período da Primeira Guerra, que eu mencionei, que é um período decisivo da Europa, um pouco antes. E ele começa a publicar alguns contos. Ele continuou publicando até o início dos anos 20, alguns contos na revista dele mesmo. Esse, aliás, foi traduzido agora, se não me engano, que é a Equinox. É uma belíssima revista, né? Tem uns reproduções digitalizadas na internet. A gente tem até impresso em facsímile, né? Mas é interessante saber por que ele mais ou menos abandonou a literatura. De fato, ele abandonou. A partir de um certo ponto dos anos 20, início dos anos 20, ele vai se dedicar mais à transcrição das questões esotéricas e ocultistas das ordens, né? Que ele vai seguir. Ele já tinha abandonado ou sido expulso, aí vai depender do ponto de vista da pessoa, da Golden Dawn fazia muito tempo, né? Sei lá, meados dos anos 10. E aí ele já tinha montado algumas ordens próprias, né? Inclusive essa, como eu mencionei, como é falado até neste livro aqui, que são os diários da Lea Hirschig, né? Que é a grande Mulher Escarlate, né? Que é a mais conhecida, ou pelo menos a que mais escreveu, assim, deixou um diário muito bom. E ele, então, é um período de bastante intensa atividade política, né, do Crowley. O que acontece é o seguinte, logo após, no final da Primeira Guerra, ele começa a ser acusado de simpatias pró-germânicas, de ser um indivíduo contra a pátria, esse tipo de acusação idiota. Isso vai levar ele a, digamos assim, a abandonar a literatura um pouco e refazer os passos dele, né? Vai levar ele a esse exílio na Itália, essa tentativa de montar uma comuna numa cidade litorânea pequenininha da Itália, né? Com os seus discípulos, os seus acólitos, não sei qual seria o melhor nome. Mas os contos, né, o resultado final dessa aventura, quer dizer, o Crowley também tem alguns romances escritos. Eu me lembro que eu participei de um projeto de uma editora aí, né? Não vou revelar qual, não sei se cai bem, né, se é de bom alvitre revelar que editora foi, então não vou revelar. Mas uma editora me convidou para trabalhar com o Moonchild, né, que é uma obra interessantíssima do Crowley, né, um pouco de fantasia, lembra um pouco os trabalhos dos Inklings, né, aquele grupo de amigos em torno do Tolkien. O Tolkien estaria obcecado, né, basicamente com o Senhor dos Anéis, mas os outros membros, o próprio Lewis, né, e outros produziriam outras obras, né? E alguns deles produziram algumas obras de fantasia mais sombria, né, com alguns elementos de sobrenatural, às vezes, né, de investigação. E esse Moonchild lembra um pouco isso. Inspirou o Alan Moore, né, um dos Liga Extraordinária é o Moonchild. Eu não me lembro agora se é o mais recente ou um pouco anterior. Acho que é um pouco anterior até. Que ele mescla um pouco o Moonchild com Harry Potter, né? Enfim, esse tipo de visão de bruxo, né?
E, então ele escreveu isso, e essa editora desistiu do nada. Eu achei muito estranho, né? Dispensaram meus serviços, mas eu achei muito estranho. Não fizeram, porque não vi lançamento. O que eu achei mais estranho é que é um livro que tinha tudo para vender horrores, está em domínio público, né? Ele morreu em 47, o Crowley. Não sei realmente se é alguma questão aí com as ordens, né? Que são um pouco que herdeiros de alguns materiais dele. Realmente não sei o imbróglio, né, que envolve aí o Crowley nessas histórias todas. Mas os contos, né? Aí vamos falar dos contos especificadamente. Eles são muito bons, né? Quer dizer, o Crowley ele não chegou a desenvolver, digamos assim, uma técnica narrativa muito sofisticada. Ele segue muito alguns parâmetros, algumas concepções da produção vitoriana. E aquelas um pouco até mais superficiais, né? Não é nada, nenhum Henry James, né? Ou Conrad, né? Ou coisa que o valha. Mas é uma boa prosa, né? É equilibrada, tem alguns elementos muito quando ele penetra, digamos assim, um aspecto visionário, quando ele começa a desenvolver um aspecto visionário, aí a coisa não tem paradeiro, né? É muito bom. Aí realmente a prosa cresce bastante, porque era o campo, né, do Crowley, esse aspecto visionário e relacionado ao êxtase. Então tem alguns contos aqui que são excelentes, né? Teve até um produto publicado já por uma editora também, que eu não me recordo o nome, que é o... A gente vai publicar a Droga, né? Está sendo já produzido, já está traduzido, já está sendo produzido a plaquete. A plaquete não, essa é uma concertina. E foi traduzido também, se não me engano, o Testamento de Magdalene Blair, né? Mas que é uma versão hardcore, né? Quase uma mistura de Poe com Clive Baker, né? Tem um pouco da revelação do Sr. Valdemar, né? Com coisas de Clive Baker, né? Então é sensacional esse conto. Foi traduzido já e foi publicado no Brasil. Qual editor agora não sei, faliu já. E agora nós vamos publicar dois, né? A Droga, que é o conto título, que é sensacional, que vai sair em forma de concertina, de outra campanha, mas vai ter alguns disponíveis para quem quiser conhecer mais a prosa do Crowley, e uma versão digital do Caçador de Almas, né? Soul Hunter, né? O subtítulo de Soul Hunter, inclusive, é bem interessante. O subtítulo é Páginas não inéditas do Diário de Arthur Lee, o vampiro de Montrouge. Né? Vampiro nessa época era um nome dado em geral para todo tipo de serial killer, né? Especialmente aqueles relacionados a mortes bem sangrentas, obviamente sangrentas, e às vezes por a pedofilia também. Não é? Vai entender por quê. Mas é um livro sensacional, né? Espero trazer mais contos no futuro dessa obra. Nem todos os contos, como eu falei, são bons, tem uma certa oscilação estilística, às vezes são contos mais relacionados a experiências do oculto, do próprio Crowley, então eles não são tão interessantes, né, no fim das contas, mas a maioria dos contos é sensacional. Tem vários muito bons, não é, digamos, o maior escritor vitoriano conhecido, mas com certeza era um escritor muito interessante. E se ele desenvolver essa carreira, talvez durante os anos 20 ou até 30, ele chegaria a produzir contos ainda mais sofisticados ainda, né? Que ele realmente interrompeu, porque ele recebeu essas acusações falsas, né? Em grande parte. Era mais pela questão moral, na verdade, né? De não patriota, de até de espião, né? Isso era até perigoso, porque no final de uma guerra você está sob o regime da corte marcial de guerra, né? Então, se você é acusado de espionagem, isso pode render até uma execução, né? Porque durante né, quando uma nação declara guerra, se você é espião de outra nação, da nação que está em guerra com a sua, você comete um crime de alta traição, né? Esse crime é passível de ser punido com um fuzilamento, né? Então, por conta disso, acho que ele ficou desgostoso e acabou abandonando a ficção, mas o volume que ele deixou é bem considerável, porque ele continuou produzindo com pseudônimo, né? Inclusive o Soul Hunter é lá de 1922, 21, né?
Ele já tinha produzido bastante contos, ele já estava na segunda ou terceira encarnação da Equinox. Então, enfim, esse material, como eu disse, ele se agrega com essa produção vitoriana de ocultismo que é brilhante. Felizmente a gente tem agora edições como essa, né, que resgataram um pouco o Spare, né? Pena que é uma obra gigantesca e difícil de manipular, até de ler, né? Eu não consigo carregar isso. Eu vou lendo um livro por vez, e olha lá. E é difícil também ter acesso, né? O livro está esgotado, que eu saiba, não tem versão digital, então ele acaba sendo... É difícil até para editora, uma editora pequena, né? Depende dessas vendas. Mas o Spare precisava de mais teses, né? De mais pesquisa a respeito desse autor também. E talvez a respeito também do Crowley, né? Que é um autor muito conhecido, mas no Brasil muito publicado, a parte, digamos assim, ritualística da obra dele. Ele tem uma parte em prosa, a poesia dele bem questionável, mas a prosa é muito boa. E essa prosa, ele tem outros além do Moonchild, aliás, outros livros, romances. Tá? Essa prosa acabou não chegando no Brasil por um motivo ou outro, né? Algumas editoras, como eu falei, uma editora grande me chamou para fazer essa tradução do Moonchild, mas elas não conseguiram furar algum bloqueio aí, sei lá eu do que, não é de direitos, né? Porque já está em domínio público a obra do autor. Mas enfim, é um autor interessante. Vamos torcer para outras editoras trouxerem outras obras dele, do círculo dele também, não é? Esta obra aqui é da La Felgueira, né, da Lea Herzig, valeria a tradução tranquilamente. É um diário interessantíssimo, né, sobre toda a vida ali nesse período muito turbulento do final da Primeira Guerra Mundial, então é muito interessante. Então vou ficando por aqui. Essa foi uma apresentação das obras então que estarão na campanha nova da Rafus Press, né, que estão, né, na campanha nova, que é a obra de Georg Heim, vinculada ao expressionismo, e a obra de Aleister Crowley, vinculada ao ocultismo. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.